Você certamente já ouviu em alguma pregação dizer que toda autoridade é constituída por Deus e que por isso nós não devemos nos rebelar contra governantes e nem contra pastores, independente do que eles venham a fazer. Mas será mesmo que toda autoridade é constituída por Deus? Será que esse texto bíblico ele foi escrito para nos acalmar e nos deixar domesticados diante dos mandos e desmandos de lideranças? Assista esse vídeo até o final que eu lhe conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos e quero convidar você a juntos fazermos teologia. Com certeza você já leu o texto de Romanos 13, versículo 1, de que toda autoridade é estabelecida por Deus. E esse versículo tem sido, na verdade, muito usado por lideranças religiosas, por lideranças políticas, por outros tipos de liderança, não só agora, mas em vários outros momentos da história da humanidade, principalmente no mundo ocidental. E muitos usam esse texto que reclama uma submissão dos cristãos, das cristãs, a autoridades como se elas fossem colocadas por Deus e como se Deus desse o aval a que essas autoridades fizessem aquilo que fazem, né? Aquilo que deve ser feito, aquilo que fazem mesmo sem dever ser feito, e que nós devemos apenas nos submeter e orar para que essas autoridades façam o bem. Mas será que é esse o contexto de Romanos mesmo? Será que é isso que a Bíblia quer de nós em nosso tempo, em nossa sociedade? Será que nós devemos nos submeter a um governo que seja corrupto, que seja desigual, que promova injustiças, maldades e desonestidade? Será que nós devemos aceitar pacificamente tudo que liderança religiosa da qual fazemos parte está por fazer? É claro que lideranças, sejam elas civis ou religiosas ou qualquer outro tipo de lideranças, são de pessoas imperfeitas. E evidentemente que não dá para a gente esperar perfeição dessas lideranças, até porque muitas vezes nós criticamos só porque não estamos no lugar dessa liderança. Se estivéssemos, faríamos coisas talvez até pior ou menos perfeita, ou erraríamos também em outras áreas do que aquelas pessoas. Mas é claro que há um limite entre o que é fruto da imperfeição humana, dos limites que a natureza humana nos impõe e daquilo que é fruto da malandragem, da desonestidade, da maldade e do autoritarismo de seres humanos. Isso é intencional e é malicioso. E será que a Bíblia nos manda submeter até a esse segundo exemplo que eu dei, até as malícias propositadas de lideranças religiosas, civis, políticas? Olha, Karl Barth disse que existia o Estado legítimo e o Estado ilegítimo, e que os cristãos não deveriam se submeter ao Estado ilegítimo, porque ele produz tudo que é contrário ao que Jesus ensinou. O Estado ilegítimo é aquele que produz autoritarismo, desigualdade, fome, morte, injustiças, e que nós não devemos nos submeter a ele. Martin Luther King disse que as leis injustas precisam ser desobedecidas, que é um dever moral de um cristão, de uma cristã, desobedecer leis que sejam injustas e que promovam injustiça. Bom, quando nós nos deparamos com esse texto, a gente deve levar em conta que ele foi e tem sido muito usado, às vezes como uma mera reprodução de um conteúdo aprendido, mas em outras ocasiões reproduzido intencionalmente para fazer com que nós nos submetamos a qualquer coisa que uma liderança seja capaz de fazer, seja bom ou ruim, seja honesto ou desonesto. E quando alguém diz alguma coisa, muitas vezes esse texto é jogado na cara, como se a pessoa tivesse que ficar quieta e aceitar qualquer coisa que a liderança esteja fazendo.
Esse texto foi inclusive usado pelos apoiadores de Hitler e por ele próprio na época do nazismo, para justificar o apoio da igreja, que aliás foi maciço ao nazismo, justificar a submissão de cristãos e cristãs ao nazismo e a tudo que Hitler fazia na Alemanha, e para impedir o máximo possível que as pessoas se revoltassem contra aquelas maldades. E tem sido usado em nosso tempo, em nossa sociedade, e usado por muitos pastores que muitas vezes, nem sempre, evidentemente, tem muita gente honesta, muita gente séria, evidentemente, é a maioria, muita gente que infelizmente reproduz esse texto sem maldade, sem intenção, porém esse discurso é um discurso que muitas vezes legitima atitudes erradas, tanto de governantes quanto de lideranças religiosas. E não é isso que a Bíblia espera de nós, evidentemente. O próprio Jesus não se submeteu a lideranças políticas e religiosas que promoviam desigualdade e injustiça no seu tempo. Pelo contrário, ele se opôs com veemência e se rebelou contra algumas das autoridades religiosas do seu tempo. O episódio do chicote no templo é um exemplo claro disso. Quando nós lemos esse texto, nós devemos ter em mente duas coisas. Primeiro, que a cultura bíblica desconhecia o princípio da democracia. Naquela época, o mundo era governado pelo Império Romano e as monarquias eram comuns na sociedade do mundo inteiro daquela época. E nas monarquias se explica a autoridade do rei e da rainha por uma vontade divina. Ele é o rei porque Deus o escolheu para ser o rei. Isso foi usado com Davi, por exemplo, com os seus descendentes, por exemplo. Isso era usado na época do absolutismo, no século XVII, no século XVIII da nossa era. Nas monarquias se justifica que o rei governa soberanamente a nação, porque Deus deu a ele a autoridade de fazê-lo assim. Porém, numa democracia, esse princípio não se sustenta, porque a democracia é o governo do povo, seja uma democracia direta, seja uma democracia indireta através de eleições livres que escolha os seus representantes. E, infelizmente, em muitos casos, as igrejas cristãs no mundo ocidental e no Brasil também desconhecem os princípios da democracia e também desconhecem o valor que a democracia e que as eleições livres têm para uma sociedade democrática, como é o caso do Brasil. Toda a igreja deveria se opor a qualquer rompante autoritário e antidemocrático. Toda a igreja e todo cristão e cristã deveria ser um fiel defensor da democracia, das eleições livres, das eleições plenas e da autenticidade daqueles e daquelas que são eleitos pelo voto popular livre. Esse é um princípio da democracia que nós devemos defender com veemência em nossa sociedade. O segundo ponto que nós devemos levar em consideração é que há um probleminha de tradução desse texto, porque esse texto está no condicional. Não há autoridade se não vier de Deus. O que o texto quer nos dizer é que a autoridade legítima só existe em Deus e que aqueles que exercem a autoridade promovendo justiça, promovendo igualdade, gerando emprego, gerando bem-estar social, gerando segurança para todos e todas, esse exerce uma autoridade que é divina, porque não há autoridade de fato que não venha de Deus. E quando se produz na igreja, na sociedade, na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, princípios que melhorem a vida das pessoas e tornem a vida mais justa, é um sinal de que a autoridade divina está sendo exercida, porque a autoridade que vem de Deus promove o bem-estar da humanidade, promove a justiça, a equidade, a bondade, o equilíbrio, produz
igualdade, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E a autoridade que é exercida e que não produz igualdade, justiça, a autoridade que é exercida, que produz distanciamento, que produz privilégios, que produz desigualdades, que produz desonestidades, maldades, essa autoridade não provém de Deus, porque isso não é autoridade, isso é autoritarismo, isso é ilegítimo, isso é ditatorial, isso não provém de Deus. Portanto, qualquer sistema, seja ele eclesiástico, civil, militar, seja ele o que for, que produz injustiças e maldades, nós devemos nos opor a essa liderança, porque essa liderança, essa autoridade não vem de Deus, seja ela de direita, seja ela de esquerda, seja ela conservadora, seja ela progressista, seja ela o que for. O que produz privilégios para um grupo em detrimento da massa, o que produz maldade, injustiça, desigualdade, não provém de Deus. E nós, como cristãos e cristãs, devemos nos opor a esse tipo de liderança. E, por outro lado, devemos apoiar a liderança que produz os princípios do Evangelho, os princípios do reino, porque essa autoridade vem de Deus. A autoridade, no sentido pleno, só pode ser exercida se vier de Deus. E ainda que essa autoridade, que essa liderança seja imperfeita como ser humano, deve ser apoiada. Muitas pessoas apoiam lideranças religiosas que apenas pensam no seu enriquecimento, no seu favorecimento e deixam de apoiar outras lideranças religiosas que são honestas, dedicadas, trabalhadoras e que lutam pela igualdade e para o serviço ao próximo. Nós precisamos rever esses e outros conceitos de nós. E não aceite que esse texto seja usado para legitimar toda e qualquer atitude de lideranças, como se Deus assinasse embaixo de tudo que líderes fazem, porque não é assim, não é o que o texto quer dizer. O texto diz que a autoridade só pode ser de fato exercida na plenitude quando vem de Deus, e quando vem de Deus, ela promove benefícios para todos e todas, e não apenas para um grupo específico e privilegiado. Um texto bíblico diz que quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre, o povo padece. Essa autoridade não vem de Deus. Agora, quando o justo governa, o povo se regozija, o povo se alegra, porque políticas importantes para o bem-estar da população, principalmente a mais necessitada, está sendo executada e essa autoridade, essa sim, vem de Deus. E antes de você sair desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal. Um abração e até a próxima oportunidade.